Hoje, o Senhor Jesus Cristo, Ele está pronto. Ele está com os ouvidos inclinados para salvar, para nos resgatar para o seu reino eterno. Um dia, o Senhor Jesus Cristo, Ele estará como um juiz. E o juiz, ele está ali para determinar uma sentença. O dia da conversão, o dia da decisão é hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é quando Deus tocar no seu coração. Porque quando Ele verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário, Ele já disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No sacrifício da cruz do Calvário, Ele já revela o seu convite. Ele já mostra que através do seu sangue nós podemos ser lavados e remidos para a vida eterna. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31 até o verso 46. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, a Tua direção. Nós rogamos que nos conceda discernimento, que nos revele, Pai, a Tua vontade, não pela carne, não pelo sangue, mas pelo Teu Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos edificar, nos fortalecer e nos conduzir segundo a Tua vontade. Amém. Graças a Deus. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia essa palavra tão poderosa para nos libertar e para nos edificar em Cristo. Quando vier o Filho do Homem, aqui com letra maiúscula, que no caso é o Senhor Jesus Cristo, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros. Como o pastor separa os cabritos, as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, que aqui no caso é o nosso Senhor Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar?
Aqui é muito interessante porque o justo, aquele que é regenerado, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele não faz obras para mostrar para o mundo. Ele não fica tocando trombeta para que saibam que ele é bom, que ele é santo. Mas naturalmente, em comunhão com Deus, o Espírito produz no regenerado o seu fruto. Consequentemente, naturalmente, ele faz aquilo que o Senhor Jesus faria. É tão natural que ele nem percebe, porque as suas ações, a partir da regeneração, são para a glória de Deus. Não são para a glória do mundo, não são para a sua própria glória, mas para a glória daquele que o resgatou. O regenerado, ele deixa de viver para si mesmo, para viver para Cristo. E o prazer do regenerado, o alimento do regenerado, é fazer a vontade daquele que o salvou, daquele que o regenerou. Ele não tem ou não precisa de fazer algum esforço para realizar a obra daquele que o arregimentou, porque são naturais. É como aquele funcionário, por exemplo, que ele faz o que lhe agrada, que faz o que lhe dá prazer. Por exemplo, eu gosto de atender pessoas. Eu estou no comércio, eu trabalho atrás de um balcão. E para mim, aquilo não é pesaroso, é prazeroso. Porque eu estou fazendo exatamente o que eu gosto, atender pessoas. Dar uma ajuda, resolver os problemas que as pessoas nos trazem ali dentro. Semelhantemente, as pessoas que são nascidas de Deus, naturalmente fazem o bem. Naturalmente produzem o fruto do Espírito Santo. Então, para elas é tão normal que passa despercebido. E ela tem paz com essa atitude. Ela tem gozo. Ela folga a sua alma em Cristo. Folgar é se alegrar. Amém? Ela folga em Cristo. Ela se alegra em Cristo. Então, por isso a pergunta para o juiz, para o Senhor Jesus, no dia do grande julgamento. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? O justo, ele não fez para mostrar, mas ele produziu naturalmente o fruto daquele ao qual ele está ligado, ao qual ele está em comunhão. Ele produziu aquele fruto, ele produz aquele fruto. Naturalmente. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Ninguém precisa de falar para o regenerado o que ele tem que fazer. Ninguém, entre aspas, nem o sangue nem a carne, porque dentro dele, dentro do reino que é a vida dele, existe um rei. Esse rei, ele comanda a sua vida. Esse rei, ele dá a direção para o seu servo. E o que lhe agrada é fazer a vontade do seu rei. O rei, respondendo, lhes dirá: quem é o rei? O Senhor Jesus.
Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando a palavra diz que o homem gênero humano, sem diferenciar homem e mulher, o homem gênero humano, quando Deus diz na palavra que nós somos feitos à sua imagem e semelhança, é justamente aqui que também se aplica. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, ou seja, quando você faz para o necessitado, para o aflito, o oprimido, para o indigente, para aquele que é excluído da sociedade, a mim o fizestes. Sabe por quê? Quando você faz para alguém que não tem nada para oferecer em troca, isso significa que o amor que há em ti é um amor incondicional. É um amor imparcial. Ou seja, você não faz para aquele que vai um dia te recompensar, ou você não faz para receber em troca, para ter um reconhecimento, não. Você faz porque está naturalmente em ti. Porque o Senhor Jesus, o amor dele para conosco é incondicional. Por isso que ele nos amou primeiro, mesmo sendo nós pecadores. O Senhor Jesus, ele não teve nojo de mim. O Senhor Jesus, ele não tem nojo de você pelos seus pecados, pelos seus pensamentos, pelo que você já fez. Aliás, ele veio para os pecadores, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, espiritualmente falando. Quando nós reconhecemos a nossa condição de pecador, de pecaminosidade, e nós nos arrependemos de estar distante, de não andar em comunhão com Deus, e nós a Ele rogamos, clamamos, confessando nossos pecados, Ele nos recebe. E quem recebe o Senhor Jesus, recebe o Pai que lhe enviou. Existe essa condição para a salvação eterna, receber o Filho. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Porque a Bíblia nos diz que aquele que a mim me recebe, recebe o Pai que me enviou. Porque eu e o Pai somos um. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui, irmãos. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha que palavra dura, difícil. Preparado para o diabo e os seus anjos. Amados, o inferno, ele não foi feito para a criatura de Deus. O inferno, ele não foi feito para mim, para você. Ele foi feito para o diabo e seus anjos. Porque o diabo e seus anjos, um dia, eles estiveram junto do Pai, junto do Filho, onde nós um dia queremos estar. Nos esforçamos, lutamos contra a nossa carne para estar um dia. E eles estavam lá. Eles já provaram do dom celestial. E mesmo assim se corromperam. Mesmo assim se prostituíram, adulteraram seu coração contra Deus, querendo estar acima do nosso Criador, acima do Todo-Poderoso. Por isso que eles não têm mais perdão. Por isso que não tem mais arrependimento. Nós ainda estamos, no dia de hoje,
ainda há salvação, ainda há esperança. A Bíblia nos diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, o leão, apesar de ser o rei dos animais, forte, né, vigoroso, ele morto não vale nada. Você pode fazer o que quiser, mas o cão pode ser vira-lata, mas se ele estiver vivo, ele pode caçar, ele pode agradar o seu dono. Então, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, para aquele que está vivo ainda há esperança. Então, Deus ele não quer mandar ninguém para o inferno, porque lá é o lugar de Satanás e seus anjos. Deus ele quer nos trazer para o seu reino de glória. E esse reino ele começa aqui na terra. Esse reino começa quando nós recebemos Cristo de corpo, alma e espírito. A Bíblia nos diz em Apocalipse que Deus, quando enviou o seu Filho Jesus, quando ele verteu sangue na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. A separação que havia entre nós e Deus acabou, foi eliminada. E através de Jesus nós temos acesso direto ao Pai. Nós fomos feitos reino e sacerdotes. Se nós somos reino, nós temos um rei. Esse rei, ele quer habitar em nossas vidas. Ele quer ser senhor de nossas vidas. O reino de Deus, ele começa aqui na terra. E se estabelece até a eternidade, com nossos corpos glorificados, como foi o do Senhor Jesus após a sua ressurreição. É possível ser feliz neste mundo em que o Deus deste século é Satanás? É possível ser feliz nesse mundo que jaz no maligno? Sim. Quando nós encontramos o reino de Deus entre nós, dentro de nós, e não de acordo com o que nós podemos tocar ou ver, porque o mundo jaz no maligno. Quando nós encontramos o reino de Deus entre nós ou dentro de nós, independente das circunstâncias externas, independente da economia do país, independente da nossa saúde física, nós temos paz em Cristo. Nós encontramos o reino de Deus. Nós podemos ser regenerados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O alimento que nós recebemos diariamente, espiritualmente falando, ele faz toda a diferença em nossa caminhada cristã. O alimento, ele tem que ser verdadeiro. O alimento, ele tem que nos aproximar da comunhão com Deus. Ele tem que nos afastar do pecado. Porque quando nós nos esvaziamos de nós e nos enchemos do Espírito Santo, da presença de Deus, o inimigo, ele não tem força. Ele não tem força para nos levar ao pecado. Ele não encontra uma ruptura, uma brecha para nos derrubar. Não. Porque o nosso coração está sensível à voz de Deus quando nós estamos em comunhão com Ele. Consequentemente, o inimigo ele não encontra lugar para desenvolver as suas estratégias. Por isso, o alimento espiritual ele tem que ser verdadeiro. Como assim, se nas igrejas é pregado a mesma Bíblia? Como assim? Se você buscar na palavra de Deus só aquilo que agrada a sua carne, fatalmente você vai sucumbir na fé. Porque a carne milita contra o espírito
o espírito contra a carne. Mas se espiritualmente você se alimentar, se esvaziando de si mesmo e se enchendo da presença de Deus, buscar na palavra o encorajamento para a santidade, para estar separado para Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus e não buscando seus interesses próprios, então você já estará a caminho daquilo que agrada a Deus. Se você agrada o Espírito, você desagrada a carne. Se você agrada a carne, você desagrada o Espírito, porque são opostos entre si. Então, nós temos que observar qual dos dois nós estamos alimentando mais: a carne para o pecado ou o Espírito para a vida e paz. Quantas decisões que nós tomamos que nos arrependemos? Quantas vezes nós seguimos um caminho que nós tropeçamos lá na frente, achando que estava indo pelo caminho correto, mas era uma decisão carnal, uma decisão que iria satisfazer o meu ventre, os meus desejos materiais. E lá na frente Deus mostrou que nós temos que seguir o caminho espiritual, o caminho da santidade, se afastando do pecado e buscando a santidade em Cristo. Continuando aqui, amados irmãos, vamos repetir o versículo 41 para finalizar, para dar um entendimento mais completo da palavra. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Para quem pensa assim, Deus é amor, está muito cedo para me converter, está muito cedo para me entregar para Jesus. Deus é amor, Deus, Ele entende, Ele me entende. Cuidado, cuidado. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é para os rebeldes, para os desobedientes, porque Deus não seria justo se salvasse aquele que o obedece e também aquele que não obedece. Deus, Ele é amor e é justiça. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então, quando uma pessoa necessitada bate a tua porta, o Deus coloca ao teu encontro, ali é o próprio Senhor Jesus, que se materializa. E quando nós negamos essa ajuda, essa atenção, esse amor, estamos negando para o Senhor Jesus. E irão estes para o castigo eterno. Castigo eterno. Castigo eterno, irmãos, ele não dura 100 anos, não dura 1000 anos, não dura 1 milhão de anos, mas eternamente. Pense muito bem sobre o seu relacionamento com Deus. Eu também tenho que refletir todos os dias. Eu tenho que ponderar sobre isso todos os dias, porque diariamente a nossa carne, o nosso pensamento, a nossa língua se inclina para o mal. Diariamente a nossa carne nos convida para pecar.
se nós não mantivermos uma vida de oração, uma vida de joelho no chão, de santificação, consagração a Deus, fatalmente nós podemos declinar na fé. Fatalmente. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu gostaria de orar por você que nos acompanha nesse momento. Se você puder também, cerre os seus olhos, incline a sua cabeça. Pai Santo, agora mais do que nunca, os sinais estão patentes, evidentes através das pandemias, através das dificuldades, das tribulações, do mundanismo secular, através do esfriamento dos cristãos. Agora mais do que nunca, nós temos que tocar a trombeta, avisando sobre a tua volta, avisando sobre o juízo eterno, para que se convertam, para que abandonem o pecado e busquem a salvação em ti. Pai Santo, tira as escamas dos olhos desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem que ora conosco, para que vejam a ti como o único e verdadeiro Salvador, para que possam se desprender do materialismo, do mundanismo, do secularismo e viver uma vida reta contigo, Pai Santo. Eu não posso, Pai. Nenhum homem nessa face da terra pode convencer esse ouvinte de se converter. Mas o teu Espírito pode. O Senhor convenceu Saulo do pecado que estava cometendo. O Senhor convenceu este pecador que fala nesse momento da tua maravilhosa graça. Eu peço, Pai, eu rogo, eu imploro por esse ouvinte que ora conosco, talvez num presídio, num hospital, em casa, que está com o casamento prestes a se romper. Já foi pedido a carta de divórcio, que já estão separados. Eu peço por esta mãe aflita, por este pai aflito. Eu peço por este irmão, esta irmã, que já perdeu o sabor pela vida, nem encontra mais razão de viver, Senhor. Alcança agora, Pai. Talvez essa seja a última oportunidade dessa pessoa. Alcança agora. Senhor, faz essa pessoa sentir tua presença, Pai. Toca na alma dele, dela agora. E mostra que o Senhor verteu teu sangue na cruz por ele, por ela, para resgatar, para salvar, para libertar. E dá forças, Pai, dá forças para prosseguir, para que eu busque na totalidade do seu ser. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento na tua presença, por esse momento em oração, em comunhão com os irmãos em espírito e em verdade. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos por nos permitir levar a tua palavra, a verdade, a sã doutrina, o evangelho da paz a todos os povos. E bem-aventurado aquele que recebe a palavra e a põe em prática. Nós te agradecemos, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amados irmãos e irmãs, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu peço, compartilhe esse canal para que outras pessoas venham se alimentar, outras almas venham se aproximar de Deus, da comunhão com o Pai, para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que nós tivemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.